2. Amém. Tem que... Tá bom. Já tem espectador. Alô, 1, 2. Tem que usar, gente, embora a gente seja poucas pessoas, mas é para ele comunicar para o celular, né, por isso. Galera, então vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus. Diz a palavra de Deus em Apocalipse. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse de João, capítulo 22. Versículo 18. Eu sou aquele que ouve as palavras da profecia desse livro e testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará flagelos escritos nesse livro. Se alguém lhe tirar alguma coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É interessante porque agora tem muita gente falando de Apocalipse, só que as pessoas falam com pavor. Eu vejo gente da igreja falando com pavor. Só que para nós, você que é crente, o final do livro diz que Jesus vem, ele venceu. Ponto final. Você que tem Jesus no coração, a gente já está na vitória, gente. Pode passar por alguma luta, pode passar por tribulações, existem momentos da vida, mas como eu vi um pastor falar, eu já li o final do livro e no final ele vence, ele ganha, ele é soberano sobre esse final. Então vamos começar orando a esse Deus vencedor, porque independente do que acontecer, independente desse... É muito ruim a gente se reunir aqui assim com um número tão pequenininho, o pessoal exercendo tal do isolamento, mas independente disso, a Bíblia diz que o nosso Senhor vive e ele já venceu. E vamos adorar a Deus então, feche seus olhos, vamos estar orando, depois a gente vai estar cantando uma música nova, tá? Aí você faz uma força aí para nos acompanhar. É Deus o nome da música. Senhor, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos guarda, que nos cuida, que nos inspira, que move os nossos corações. Que a Tua graça e o Teu poder nos encham de tal forma nessa noite, Pai, que a gente saia daqui revigorado da mesma forma os nossos irmãos que estão em casa acompanhando, Deus, acompanhando através da rede social, através do Facebook. Deus, que a Tua glória se derrame, Deus, sobre a vida de cada um de nós. Nós que estamos aqui juntos, nós que estamos lá, os nossos amados que estão acompanhando de casa. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te adorar, para dizer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Senhor da nossa história. E clamamos, ó Senhor, pela Tua manifestação sobre nós. Cuida, gente, Deus. Também, Senhor, nós oramos por cura e restauração da nossa nação, Pai. Por cura e restauração, Deus, do planeta, Deus. Que o Senhor acabe com essa pandemia, que geralmente cada vez mais o número de pessoas curadas, ó Deus, que isso passe rápido e a gente possa ter a liberdade de visitar uns aos outros, de tomar um chimarrão uns com os outros, de estarmos nas casas uns dos outros, ó Deus, celebrando o Teu nome, Pai. Que a gente possa ter a liberdade e a alegria de comungar, Deus, de estar junto como igreja, Deus, reunidos, ó Deus, presencialmente, juntos, lado a lado, louvando ao Teu nome, Senhor. Tu que é o nosso Deus, a Ti nós oramos, a Ti nós rendemos louvor, em nome de Jesus. Amém. Toda a vida, Tu és Senhor.
teus braços me agarram, eu corro pro teu abraço. Deus, tu és tudo que eu mais quero, tu és tudo que eu espero. Tua presença venha me encher. Oh Deus, tu és tudo que eu mais quero, tu és tudo que eu espero. Tua presença venha me encher do teu amor, do teu amor, do teu amor. Venha me encher do teu amor. Aleluia, Deus. Que a tua graça e o teu poder nos deixam cada vez mais e que possamos permanecer firmes, ó Pai, nas tuas promessas, firmes nas promessas do Senhor, nas promessas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do Senhor. Vamos cantar esse hino. Promessas de Jesus amado, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Vendo as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, estou firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Próximo cântico é Tributo a Jeová enquanto a gente canta. Que eu sou grato por tudo. É o momento da gente trazer as nossas ofertas, quem veio preparado para contribuir nessa noite. Por tudo o que tenho, Jeová, tesouro maior deste mundo, me foi dado como herança eterna. Vai a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos,
lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigada por o Senhor fazer coisas cada dia na nossa vida e não esquecer nunca da gente, Pai. E que a gente consiga confiar em Ti nesse tempo de todo mundo estar com pavor, que a gente, como filhos Teus, consigamos confiar em Ti, Pai. Amém. Tua vida, mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Desespero, amargura e temor, andas inseguro, temeroso, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Cristo te estende sua forte mão. Cristo te estende sua forte mão. Aleluia, Deus. Obrigado por essa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo ministre profundamente os nossos corações no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, gente. Que alegria tê-los aqui mesmo. Cada um de vocês, uma bênção. Né? Cada família, né, que está composta ou em partes. Fica de olho no celular para ver se... Quando vê alguém reclama que não tem áudio. Mas é para tudo funcionar. Dileia vive a família deles. Lá o Rafão, né, virou cunhado da família também. O Adilson, a família dele está em casa, né? A Cris, Miguel, Jardel, Michele, os nossos irmãos que estão assistindo também. São tempos difíceis, irmãos, mas realmente, eu penso nisso. Eu já li o final do livro. Estou lendo de novo esse ano. E ele vence. Então, esses dias, só um comentário antes de nós entrarmos no estudo de hoje. Se você quiser abrir sua Bíblia, por favor, já abre ela em Êxodo capítulo 20. Nós vamos estudar o versículo 16. Mas esses dias eu recebi uma mensagem de áudio de uma pessoa. Veio
pelo sotaque vinha de outro estado, mas vinha passando nos grupos de YouTube, com muito pavor por tudo que está acontecendo. Tu via que era um cristão também, muito firme, uma pessoa piedosa talvez com a fé dela, mas com medo, apavorada, né? Que isso é obra de tal pessoa que está com um projeto assim, assado. E ele chegava, o camarada dizia até que agora em maio iam ter 3 dias de escuridão, que tinha que todo mundo se esconder e se isolar de casa. Se você receber alguma espécie de mensagem assim, não creia. Creia no que está na Bíblia. E a Bíblia diz que se você é cristão, Jesus vai voltar para te buscar. Então, não tema. Né? Creia no que está na Bíblia. A Bíblia diz que se você busca o reino de Deus e a justiça dele, ele vai te dar o que é necessário. As tuas necessidades serão supridas. Ele não promete, eu costumo dizer, ele não promete Coca-Cola. Tá? Talvez ele pode te dar de brinde, de plus. Mas se você é diabético, vai ter lá a sua insulina. Se você precisa comer arroz e feijão, vai ter lá o seu arroz e feijão. Se você precisa de uma casa, você vai ter casa. Nós não podemos temer, não temam. E uma coisa eu creio, irmãos, que Deus está preparando um grande avivamento. Depois desse período, a igreja do Senhor vai estar forte, né? A igreja de verdade, que tem o coração do Senhor Jesus. E aí, você talvez, eu creio que nós juntos vamos participar de um momento muito sublime na história. Porque esse tempo está provando quem é crente de fato. Não estou entrando na palavra ainda, mas para você ter uma ideia, eu tive algumas semanas aí, 2 semanas atrás eu estava tendo aula e a gente questionando algumas coisas, e um dos temas do trabalho foi avaliar aspectos do cristianismo na vida das pessoas. E tem pessoas que você vê que a fé, que ela, por mais que se declare cristã, e nessa manhã eu recebi uma pergunta dessas: eu conheço fulana que lê muito a Bíblia e que faz um monte de coisa, mas a vida é totalmente avessa. Às vezes a pessoa pode ser religiosa, está na religião, mas não tem Cristo. O Cristo da Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai querer cantar hinos, você vai querer tudo isso, mas você vai começar a mudar. E se você, às vezes, tem dificuldade de mudar, ele vai mudar você, tipo um Jonas. Ele bota você um pouco na barriga do peixe e vai mudando. Então creiam, irmãos, creiam. Esse tempo vai passar. A gente tem estudado os 10 mandamentos até. Eu vou dar uns avisos. Eu me esqueci de pedir para a Michelle. Tranquila agora. Tranquila. Eu preciso só dar alguns avisos, irmãos. Peço que, por gentileza, vocês olhem para os slides ali. Tá. Beleza. A igreja segue, né, com esse projeto Igreja em Movimento. Não foi um projeto elaborado, nós não fizemos reunião nem nada para divulgar isso, mas a gente teve que tomar uma atitude em virtude de tudo que estava acontecendo ligado à pandemia. Né? Então, o que é o Igreja em Movimento? Tá difícil de ler, né? Mas quarentena, cada crente um discípulo e a igreja em casa. Então, terça-feira tem os encontros online lá do Rock Summit, que eu estou tentando mudar aqui no YouTube, né? Para quem não tem acesso a Facebook, ter a aula no YouTube. E aí, quem assistiu essa semana viu que eu botei o slide lá. O áudio não ficou legal, mas hoje fui abençoado com um microfone para testar. Pode ser que semana que vem o áudio esteja bom. Mas na terça-feira também eu vou abrir aquele canal ali no Facebook para a gente trocar uma ideia, né? Para a gente conversar um pouco ali. Na quinta-feira, o Pioneiro em Casa, a ideia é o pequeno grupo. Nessa quinta-feira aí teve aquela palestra lá do professor Luiz Saião. Eu pedi para os irmãos assistirem aquilo. Foi uma exceção. E sábado, por enquanto, estão sendo os nossos cultos. Mas a gente já está orando, irmãos. Eu já estou orando. Acredito que você está orando para que Deus prepare o melhor lugar dele. Porque se pertence a Deus, a igreja, se ela não é minha, se ela não é sua, a gente diz a nossa igreja, mas é a nossa igreja de Jesus, né? Se ela pertence a ele, logo, em última análise, é problema dele resolver o local onde nós vamos nos reunir. A gente só tem que estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos e disposto a ouvir a voz dele. Então, quando vê que ele pode nos surpreender, a gente só tem que estar sintonizado com ele orando. Pode chegar daqui a alguns dias e a gente receber uma proposta, ou permanecer aqui. Enfim, Deus é que sabe como isso vai caminhar. Eu desafio você ainda com esse alvo de fé para esse ano, falar de Jesus para uma pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, evangelizar não é converter pessoas. Tire esse peso do seu coração. A gente tem dificuldade porque a gente acha que a gente tem que converter os outros. Não. Evangelizar, você fala de Jesus,
você fala que precisa de arrependimento, você fala que a pessoa precisa olhar para Cristo, e aí é uma ação do Espírito Santo convencer a pessoa, e uma responsabilidade da pessoa dar uma resposta ao Espírito Santo. O Espírito Santo começa a tocar, e a pessoa que tem que dar a resposta, não é você. E eu sei que às vezes a gente pensa, mas como eu vou evangelizar? Eu não sei, como eu vou convencer? Você não tem que convencer ninguém. Você só anuncia a boa nova. A boa nova é que o camarada é um pecador, merece ir para o inferno, Jesus morreu por ele. Se a pessoa aceitar, amém, aleluia, Deus usou você nesse processo. Se a pessoa não quiser, você tem o coração tranquilo. Tá? Então ore para que Deus te dê uma pessoa. Eu estou orando. Deus está abrindo portas maravilhosas, gente. Não convém eu falar nesse momento aqui, na transmissão, mas é tanto milagre que eu gostaria de compartilhar até no grupo da igreja depois, que eu tenho visto com os meus olhos nesse sentido. E é um momento irônico, né? Que a gente nem está tendo reuniões formais direito no sábado à noite, gente. Que coisa estranha. Então Jesus vai usar você, eu tenho certeza. Próxima série de mensagens vai começar no mês que vem, as doutrinas da graça. Eu desafio você a estar orando por isso, porque isso vai mexer com você também. Tá? Já estou adiantando. Eu não sei para você como é que está sendo os 10 mandamentos, mas estudar os 10 mandamentos, para mim, está mexendo todo dia no coração. Hoje até, a gente tem muita ilustração, hoje é mentira, gente. Não minta. Né? O 9º mandamento. Eu não sei se nas últimas horas você teve alguma ilustração de mentira na TV. Eu tive várias. Você liga a TV, está lá. Gente que você acha que falou a verdade, outros, aí tu não sabe quem está mentindo. Então a gente fica assim, será que está todo mundo mentindo? O fato é que as ilustrações estão ali. As doutrinas da graça vão apontar a mesma coisa. Começa a orar, porque eu tenho certeza de que Deus vai mover o seu coração, Deus vai te abençoar, mas Deus vai te incomodar também, como me incomodou quando eu comecei a estudar esse tema. Aí você vai entender no mês que vem. E os mandamentos hoje, eu só quero relembrar alguns com você, tá? A série que a gente está atual, só mais um slide, Ana, que tem ali os mandamentos. Quero desafiar todo mundo a ler, eu vou explicar para você porque depois porque eu quero que você leia. Vamos lá, vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. Não tenha outros deuses, não tenha ídolos, não tome o nome de Deus em vão, lembre-se do sábado, honre seu pai e sua mãe, não assassine, não adultere, não roube e não minta. Estamos aqui. Gente, todo mundo sabe isso aí. Quem fez catequese aqui nesse município, nosso município tem, o catolicismo romano é muito forte, quase todo mundo sabe. Fez catequese, sabe isso de cor. A nação brasileira sabe disso. Se eles levassem isso a sério, será que a gente ia estar passando essas crises que a gente passa? Não ia estar. Não ia ter agressão na rua, não ia ter assassinato. Não ia ter gente atirada nos asilos. Tem idosos são cuidados. A família está lá toda final de semana, está cuidando. Nós temos o exemplo aqui do irmão Horst. A Sara está cuidando dele lá. Ele está numa casa de idosos. A Sara mora em São Paulo, apartamento pequeno, não tem como o seu Horst ficar lá com ela. Ele está mais cuidado no lar do que com ela, fisicamente falando. Tá? Lógico, ela é filha dele, seria importante ela estar. Mas tem pessoas que atiram os idosos. Eles não sabem o que é honrar pai e mãe. Roubar. Mentir. Como você se sente quando alguém mente para você? Para mim me cai esbuteado do bolso. É como eu digo, nesses dias, eu estou evitando até, a Ângela que estava mais envolvida, mas estou evitando ler ou escutar coisas de política porque você não sabe quem está mentindo. Alguém está mentindo e a gente não sabe quem. E aí tu fica aquela, mas como? Mas será? Mas o fato é assim, que quando alguém está mentindo, ação. Não é assim? Pegando mais uma vez o exemplo dos últimos dias, não frustra a gente? O povo com uma expectativa, que de repente vai acontecer, o Brasil vai deslanchar esse ano. Mas é tão frustrante quando tu planeja algo e dá tudo errado. Quando fala de mentira, a ideia está mais ou menos assim. Diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 16. Aí na sua Bíblia. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Bem curto. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos. Deus odeia a mentira. Tá? Provérbio, eu vou arredar isso aqui. Mais uma vez, já arredei semana passada porque senão eu ia trombar na cadeira. Mas provérbio 6,
versículo 16 até o 19, diz assim, ó, 6 coisas o Senhor detesta. Guarda essa palavrinha, detesta. Detesta. Sim, 7 ele abomina. Detesta e abomina. O que o Senhor detesta e abomina? Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. Presta atenção que a mentira é citada 2 vezes nesse pequeno texto. A ideia é que Deus não somente detesta, mas ele abomina. Eu não sei para você, mas o que me lembra a palavra abominar? Vomitar. Você está abominando algo. Sabe? A mentira, aos olhos de Deus, é isso. Não é aos olhos do pastor. E a nossa ideia aqui não é pensar o que o pastor pensa. É tentar pensar o que Jesus pensa, o que a Bíblia diz que ele pensa, e se adequar a ele e ser abençoado nesse processo. A gente tem dito nessa série dos 10 mandamentos que sempre para o mandamento negativo tem um mandamento positivo. Se Deus não quer que você minta, Ele quer que você fale a verdade, e existe algo na verdade que Deus vai usar para te abençoar. A gente vai falar disso no finalzinho da mensagem. Então, primeira coisa, Deus, Ele odeia a mentira. E existem algumas formas que a gente quebra esse mandamento mesmo sem se dar conta. Nós precisamos entender que nós temos uma natureza caída. O ser humano tem uma natureza caída. Eu volto para o exemplo. Por que nós temos a capacidade de evangelizar qualquer pessoa? Porque, via de regra, todas as pessoas, segundo a Bíblia, são más. Sem Jesus, todos nós somos maus, e não adianta a gente tentar se fazer bom. Pare e pensa comigo. Vamos pegar um porco no chiqueiro. Já dei esse exemplo antes. Você pega um porco no chiqueiro, lava o porco, bota o seu melhor perfume. Não vou citar a marca aqui para não fazer merchandise. Não sei que eu ganhei comissão. Mas botou lá. Pss, pss, pss. O porco fica rosinha, um leitão. Rosinha, bonitinho, cheiroso. Leva para casa, as crianças até vão brincar com o leitão. Cui, 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 correndo dentro de casa. Fica imaginando um leitão correndo lá na tua casa, né, as crianças brincando. Só que na primeira opção que abrir as portas da tua casa, o leitão foge, vai para o barro e vai se enfiar. Se tiver lixo lá, ele vai comer lixo. Eu vi um vídeo que em Israel, alguns javalis estão vindo, que eles moravam na periferia de algumas cidades lá, e como as cidades estão vazias pela quarentena, os javalis estão invadindo a cidade e comendo lixo. É uma lambuzeira. Se nós não temos a transformação, a gente é um porco perfumado. E via de regra, todo mundo nasce porco. E se buscar de uma forma religiosa se transformar, você só fica perfumado. Precisa que Cristo entre na parada, ou seja, Ele tome posse do seu coração, e aí Ele começa a mudar você. Pode doer às vezes, mas Ele começa a te mudar e a te transformar. Como então a gente quebra o mandamento? Como a gente acaba proferindo mentira? Algumas formas. A primeira delas, não falando a verdade para o nosso próximo, ou seja, para qualquer pessoa. Inventando coisas que não aconteceram, por exemplo. Eu terminei de ler essa semana a 1 Reis, e no capítulo 21 tem um texto muito interessante sobre a vinha de Nabote. Tinha um rei chamado Acás, a mulher dele, a Jezabel, e tinha o vizinho ali, o Nabote. O vizinho tinha uma vinha. Você imagina que tinha lá parreiras, tinha um local de hortaliças. O que o rei chegou para ele e disse? Nabote, olha, eu quero comprar a sua casa, eu quero comprar tudo porque eu quero fazer a minha horta aí. Só que talvez era uma herança de família e o Nabote não quis vender. 1 Reis capítulo 21, você vê depois. O que aconteceu? Nabote não quis vender, o Acás, como não era um homem de Deus, não era nem homem, porque a Bíblia diz que ele voltou para casa e ficou beiçudo, se deitou e foi dormir. Fiquei imaginando, né? Voltou para casa, eu não quero nem conversar com minha mulher. Se deitou e virou para o lado. É o que diz a Bíblia. Mais ou menos assim, a gente só imagina um pouquinho mais. Mas diz que esse cara voltou para casa, ficou assim, a mulher dele se compadeceu dele, o que ela fez? Conseguiu 2 testemunhas falsas contra o Nabote. E essas testemunhas mentiram que ele amaldiçoou a Deus, e o fim do Nabote foi ser apedrejado. Quando nós mentimos, quando nós damos um testemunho falso, de certa forma, nós estamos proferindo morte. Quando você mente, você mata. E não importa quem é. A verdade vai sempre vencer. E por mais que você pense assim, mas conheço fulano que é um trambiqueiro, toda a vida dele ele está se dando bem e eu estou me lascando falando a verdade. Você está dizendo toda a vida em que sentido? Porque toda a vida aos teus olhos.
Mas vai ter um dia, segundo a palavra de Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E naquele dia já eras. Camarada que se arrependeu. Não existe purgatório. Quem tem Cristo, e quem está com Deus, e quem não está, azar. Ah, mas eu era batizado, vivi na igreja toda a vida. Uma conversa que eu tive esses dias com alguém, e eu dizia, cara, não adianta ser batizado e viver na igreja. Por que tu vai para a eternidade? Perguntei para uma pessoa, fiquei muito feliz que a pessoa olhou nos meus olhos e disse, eu vou ser salvo assim, porque eu tenho Jesus no coração, ponto, com certeza. Como você responderia? Se você responder essa pergunta, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou legal, porque eu melhorei, reavalie sua fé. Talvez você ainda não seja salvo. Porque quem nos salva, Efésios diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Um Deus que te ama. É outra ilustração ligada a isso, mas é como pegar uma rosa toda quebrada que ninguém quer, e aparece um homem que pega aquela rosa e ele paga o maior preço por aquela rosa. Você é a rosa quebrada, que ninguém queria. Jesus olha para você e diz assim, olha, eu te quero, e eu vou te consertar, e eu te amo, e eu já morri por você. Então nós quebramos esse mandamento quando nós não falamos a verdade. Nós quebramos esse mandamento quando nós não falamos a verdade toda. Quando nós omitimos parte da verdade com o objetivo de distorcer um assunto, ou seja, tirar um texto do contexto. Deixa eu te dar um exemplo. Lucas tem um texto bíblico que ele fala bem assim, dai e dar-se-vos-á boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E eu já vi muitas vezes esse texto sendo usado no sentido de dízimos e ofertas, e tudo bem se tu quer usar. Mas é um texto que fala essencialmente de perdão. Jesus está falando que nós devemos perdoar aqueles que pecam contra nós. E aí, ao falar disso, ele diz assim, olha, dá perdão. Porque se você der perdão, você vai ganhar uma medida sobrenatural de perdão. Não quer dizer que se ofertar a gente não vai ser abençoado, porque vai ser, a Bíblia fala disso também. Mas você entende o que é tirar um texto do contexto? Nós mentimos quando nós tiramos parte da verdade para diminuí-la, para ela não ser às vezes tão confrontadora. A pessoa olha para você, será que eu estou indo para o inferno mesmo? E tu sabe que a pessoa está indo. Aí tu não quer machucar a pessoa porque é teu amigo, tua amiga. Veja bem. Não. Pega e fala com amor, né? Não precisa dizer sim, com raiva nos olhos. Mas você olha com amor e diz, amado, vamos ver a Bíblia. O que a Bíblia diz? Certa vez uma pessoa estudando a Bíblia comigo disse, pastor, então tu está dizendo que eu sou isso? Eu lembro até hoje que eu falei, opa, eu não estou dizendo nada. O que a gente leu? A Bíblia. Ah, então eu não sei o que estou dizendo. É a Bíblia. Teu problema é com Deus, não é comigo, eu sou teu amigo. Agora te resolve com Deus que a tua vida vai melhorar. Você entendeu? Então nós mentimos quando nós não falamos a verdade, nós mentimos quando nós não falamos toda a verdade, nós mentimos ou entramos no barco quando a gente tolera um falso ensino. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim, presta atenção, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês, Pedro aqui está escrevendo para um grupo de crentes como nós, haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Cerca de um mês atrás, agora já na quarentena, um pastor muito famoso no Brasil, um pastor jovem, carismático, que é líder de uma grande igreja, famosinho mesmo no Brasil, ele fez uma live de 1 hora falando sobre a Bíblia, e ele falou lá, eu não estou tirando o texto do contexto, ele falou nesses termos, eu assisti a live para ver se era isso mesmo, ele disse o seguinte, a Bíblia não é a palavra de Deus. Se eu disser que isso aqui não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus, quer dizer que não é tudo que vale. E se não é tudo que vale, vale o que me convém. E se vale o que me convém, eu manipulo do meu jeito. Se alguém vem com uma falsa palavra para você, um falso ensino, não minta para evitar conflito. Mentir para evitar conflito é dizer assim, você olhar e dizer, não, tudo bem. Fale a verdade com a pessoa em amor. Diga assim, eu não concordo.
Aí quando a pessoa disser por que você não concorda, você ensina para ela. Podem haver momentos que você tenha até que ser duro, mas confronte o falso ensino. Olha o que o texto bíblico diz. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Se você confronta o falso ensino dessa pessoa e ela se arrepende, você vai ser um instrumento de Deus para que ela não seja destruída. Senão, de uma forma ou de outra, Deus vai pesar a mão sobre ela. Nós aceitamos a mentira quando nós nos omitimos. Algumas aplicações para essa primeira parte. Tu já mentiu alguma vez para se dar bem? Ou tem esse costume? Tu já nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira? Eu tive um colega na Unimed em Juí que era assim. O cara era tão mentiroso que era nítido que o cara era mentiroso e ele acreditava nas mentiras dele. Era horrível. Técnico de enfermagem. Naquela época, técnico de enfermagem, sei lá quanto ganhava, uns R$1.500. E a história dele é que a família dele no Alegrete tinha 200 mil hectares de terra. Criador. Cara, se a minha família tivesse 200 mil hectares de terra, fosse criador de gado, eu ia trabalhar de técnico de enfermagem. A não ser que eu fosse crente, tivesse um coração muito nobre e quisesse ser missionário. Amém, tudo bem. Eu costumo dizer para os irmãos, eu tenho um projeto que se em 10 anos eu tiver uma renda que não seja ligada à igreja, eu quero servir como pastor integral e de graça. Eu não quero receber nada da igreja, eu quero ofertar o meu tempo. Mas aquele camarada ele acreditava tanto nas mentiras dele, aí tinha um carro popular. Não, eu não estou falando que é errado você ter um carro popular, tá? Não, não é isso, eu tenho um carro popular. Mas tipo, ele acreditava tanto que ele mentia que aquela coisa que tinha lá no Alegrete, não sei se você sabe, eu sei onde fica o Alegrete, pode me perguntar, mas aquela coisa que tinha lá no Alegrete era uma verdade radical, quando a gente sabia que não era. Quantas pessoas que a gente conhece que são assim? Você mente para sua esposa, para o seu marido, para os seus familiares? Você mente no trabalho por vergonha de ser crente? Trabalho? Você mente para você mesmo? Não aceitando o projeto de Deus para sua vida? Sabe como é que a gente mente para nós? Pegando a teologia e distorcendo ela. Eu acabei de dizer que sem Cristo nós não somos nada, somos porcos. Foi o que eu falei antes. Mas Cristo pega você e torna você um filho de Deus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Cristo faz de você um co-herdeiro. Logo você já não é um número. Você tem elementos, características do seu pai e do seu irmão mais velho. Ontem à noite eu escutava uma música que é falando. Kids, eu não vou falar porque tem professora de inglês aqui, eu tenho vergonha de falar. We are kids of the grace. Nós somos crianças da graça. Tá bom, professor? É isso? Obrigado. Nós somos crianças da graça. Qual era a ideia da música? Cara, gente, um louvor lindo, lindo. Mas ele dizia, nós estávamos perdidos e veio o nosso irmão mais velho e nos resgatou. E ele morreu numa cruz por nós. Hoje nós somos como crianças na graça. Essa alegria, recebendo essa novidade de Deus. Aceite isso, não minta para você. Aceite essa bênção, comece a desfrutar da alegria que diz o Evangelho, da alegria que a Bíblia aponta. Da alegria de você abrir a sua Bíblia de manhã, talvez sozinho, numa expectativa de que Deus fale com você, e talvez você não tenha muito costume de ler a Bíblia, mas aí você abre, você entende algo novo, e é o Espírito Santo falando com você, porque você é filho, você é filha. Aceite quem você é, não minta para você. De que forma nós quebramos esse mandamento? Também não falando a verdade sobre o próximo. Por exemplo, pela bajulação, Salmo 12, verso 12. Cada um mente ao seu próximo, os bajuladores e o coração fingido. Ou seja, é o elogio insincero, sabe? A mulher, lógico, a gente como homem tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado como falar isso, né? Mas sua mulher aparece horrorosa, aí você pega e diz assim, tá linda, só para agradar. Haja com cuidado, é lógico, né? Porque pode dar morte. Mas aqui o exemplo assim, amigas falando para outras que estão lindas, gente puxando o saco do chefe. É diferente do dom de encorajamento. Encorajar é você chegar para uma pessoa e dizer, olha, vai lá, você tem potencial, você pode. Encorajar é tu ver os elementos de bom que tem numa pessoa e mostrar para ela que ela pode.
Agora, puxa-saquismo é um troço idiota. É você falar palavras bonitas esperando ter uma vantagem da pessoa. É você se omitir até, talvez, esperando ganhar algo. Te liberta disso. Deus não gosta disso. São palavras fakes, como outra pessoa diria. Encorajamento, então, é um dom. É olhar o lado positivo da vida. Quem tem esse dom, ele vai olhar para frente. Outra forma que nós quebramos pela difamação. Olha só, Mateus 12:36. Digo-vos que no dia do juízo os homens vão prestar conta de toda palavra inútil, de toda palavra frívola que proferirem. Falar mal de todo mundo. Tudo está errado. Tem gente que só reclama da vida e fala mal de todo mundo. Gente, isso não é de Deus. Não é de Deus. Só, assim, fica procurando. Eu vou dizer para vocês, eu estou acostumado que falem mal de mim. Tem alguns irmãos que às vezes eu converso assim, pastor, eu estava no aconselhamento um dia, né, ligado a questões de igreja, e aí uma pessoa compartilhando e pedindo oração, e nós oramos, e depois terminou a oração, eu digo, prepara os ouvidos. Por quê, pastor? Porque vai piorar. Por exemplo, agora, você que está nessa congregação, sabe como é que uma pessoa pode falar mal de você? Olha pro Adilson e diz assim, o Adilson, a igreja dele nem prédio tem. Só que a maldade da pessoa é burra teologicamente também, né? A Bíblia diz que Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Mas fala que nós somos juntos. Isso é igreja. Eu tenho vivido algo tremendo com essa igreja, porque por mais que eu estou distante de vocês por essa quarentena, a gente não pode estar com todo mundo ao mesmo tempo, mas eu estou vendo o povo junto, cara. Junto, virtualmente dizendo, o povo unido, orando uns pelos outros. Se esforçando para estar. Quem estava aqui na ceia semana passada. Que momento, cara. Que momento. Benção. Gente que não pode estar aqui. A gente tem irmãos que têm problema cardíaco ou respiratório e não vão vir. E aí tu chega na pessoa, a pessoa, ela não diz assim, eu estou com falta da religião, pastor. Ontem eu tive contato com uma pessoa e os olhos cheios d'água e disse, pastor, eu sinto falta da igreja, do povo. Isso me faz falta. E, gente, é o evangelho fazendo sentido. Então, quando a gente simplesmente fala mal, entenda que você precisa defender a honra do seu próximo. Tá? E eu dei ali o exemplo do herege. Confrontar um herege não é falar mal do herege, não é falar mal dele, tu entendeu? Falar mal é tu detonar com as pessoas simplesmente porque sim. Agora, confrontar alguém não é falar mal. Porque se também tem os crentes malandro, né? Que aí pega assim, não vem me confrontar porque você está falando mal de mim. Eu ainda vou dar outro exemplo depois ligado a isso. 1 Timóteo 5,13, pela fofoca, diz assim 1 Timóteo 5,13, além disso, aprendem também a ser ociosas, não fazem nada, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. Cara, via de regra, o brasileiro é uma fofoca, né? Não é o país da novela, nós. México vem depois até. Eu cresci assistindo novela. Uma novela antes da sessão da tarde, uma novela depois da sessão da tarde, uma novela do meio do caminho e uma novela mais tarde. E na novela basicamente é isso que tem, né? Uns falando de outros e tal. É cultura de TV, né, gente? Mas a pergunta-chave nesse sentido, tá? Pra gente não entender mal, se alguém vem com você e diz assim, Marco, eu preciso conversar contigo sobre a vida do seu Mário, do Carlos. Vamos inventar uns nomes aí. Do Astrogildo, que não tem nenhum Astrogildo conhecido. Se a pessoa vier compartilhar algo com você acerca da vida do Astrogildo, com sentido de preocupação, e ali vocês vão orar pelo Astrogildo, e talvez procurar o Astrogildo até para dar uma confrontada nele. Beleza. Uma preocupação porque o Astrogildo está ruim. Vamos orar, vamos interceder pelo Astrogildo, vamos ajudar. Olha, pastor, eu ouvi falar que o Astrogildo está sem comida em casa. Você não está focando. Pastor, a família do Astrogildo está horrível lá, quebrou o pau. Cheguei lá, galinha voando sem cabeça, porque arrancaram a cabeça da galinha. Então você está pedindo ajuda, ok? Talvez você vai conhecer outro irmão que é amigo do Astrogildo também e vai falar com aquele irmão, cara, o que a gente pode fazer? Talvez a vida do Astrogildo não tenha mais jeito. Mas você está ainda criando um elemento para buscar ajuda.
buscando intercessão. Se você vai lá na casa do Astrogildo, vamos orar por ti então, que Deus te use poderosamente. Um pastor ontem, amigo, pediu oração. Ele mora lá no interior do Espírito Santo, em Santa Maria do Jetibá, e aconteceu uma fatalidade horrível. Uma menininha de 2 anos caiu as tábuas de um caminhão tudo em cima dela. Foi morte instantânea. E aí esse cara ia visitar os pais dessa criança. Então ele botou isso lá no grupo para nós, não foi, gente, olha o que aconteceu aqui, que horror. Irmãos, aconteceu isso no interior aqui, e por favor orem por mim. Por favor orem por mim. Porque eu preciso de muita capacitação do Espírito Santo para levar uma palavra de ânimo para esses pais, porque eu não imagino isso acontecendo comigo. Então oramos. Foi lá o pastor, foi usado por Deus. Entendeu a diferença? Algumas perguntas básicas aí que podem te ajudar. Primeiro, defenda a honra do seu próximo, mas se tiver algum problema com alguém, fala com a pessoa primeiro, não busca outros. Uma vez alguém me disse assim, pastor, tem uma turma aí reclamando que a rua está suja. Aí eu perguntei, me diz o nome da turma que eu vou lá conversar com eles. Aí a gente de repente faz um projeto junto e limpamos a rua. Não posso dizer. O que eu falei? Então isso ou é mentira ou é fofoca. Porque eu não mordo, não bato, não dou tiro. Então se é verdade a gente discute, acha uma forma de arrumar a rua e vamos limpar a rua. Pronto. Entendeu o princípio? Tem algo com alguém, ora, vai lá resolver. Faça algumas perguntas que ajudam. Essa informação precisa ser comunicada por você. Essa informação precisa ser falada para todas essas pessoas. Ela precisa ser falada nesse momento. Isso vai gerar motivação, inspiração. Ela precisa ser falada através desse meio. Mídia social hoje é uma bênção, né? Porque às vezes as pessoas não concordam com outras, vão lá e botam para toda a galera ver. Eu já tenho uma política assim. Se eu não concordo com algo, eu procuro responder privado para a pessoa. Isso é uma coisa banal assim. Privado, para não expor a pessoa. Resolvo no pessoal. Não boto lá para todo mundo para tentar buscar apoio de alguns, sabe? Politicagem. Agora, se a pessoa tirou no ventilador, você confronta ela para a galera ver. Entenda então que pedir ajuda sincera para o pastor, para um irmão, para um líder maduro não é fofoca daí. Foi o exemplo que eu dei. Nós quebramos esse mandamento não falando a verdade sobre esse exemplo antes. Mas muitas pessoas mentem para criar ou proteger uma ilusão acerca dela. Deixa eu confessar um pecado miserável para vocês. Eu tinha 13 anos e eu andava com um grupo de pessoas que era mais velha. Tinham 20 anos, eu andava com gente adulto. Olha que estupidez. Eu mentia que tinha 14 para me sentir maior. Grande porcaria, né? 14 anos é um piade, não vou falar a palavra, mas que não faz nada direito. Mas eu mentia que tinha 14 para me sentir mais velho, para poder andar com eles. Não minta sobre você. Se você quer mudança, começa a buscar essa mudança em Cristo. Mas não precisa mentir. Talvez seja melhor, mais impactante você pegar e dizer, olha, eu sou assim, estou mudando dia após dia, Deus tem me mudado, Deus tem me transformado, e aí as pessoas olham para você e começam a te achar diferente. Olha que testemunho. Aí você fala, é Jesus mudando a minha vida. Outros mentem para continuar no controle da situação. Gosto de mentir. Mentir no sentido de botar a culpa nos outros. Mentir de sempre fugir da raia, sabe? Fugir das responsabilidades. Falam mentiras com o sentido de se autoafirmar. Dão a entender mentiras para fingir uma humildade. Finge que lê o que não lê, que ora o que não ora. Né? Mídia social é isso, né? O cara vai lá e, sei lá, posta foto. Crente faz cada maluquice, né? Posta foto de uma Bíblia, assim. Nunca pega, né? Nem sabe o nome dos livros da Bíblia, não sabe porcaria nenhuma, mas tem lá a foto do... conheci um cara, misericórdia, tá? Que um dia eu olho no Facebook dele e tem uma foto, assim, ó. Mas era um malandro, cara. Uma Bíblia grandona. Né? Você entende? Isso é mentira. É melhor então se você quer ser alguém, e você pode ser alguém, você pode ser um grande homem de Deus, grande mulher de Deus no sentido bíblico, começa a construir isso.
Hebreus capítulo 4, verso 13 diz que não tem criatura que não seja manifesta, não tem nada que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas serão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Abra sua vida diante de Deus e peça para Ele mudar, porque vai chegar um dia que Ele vai atirar tudo no ventilador. Eu falei no outro culto ainda, lá no outro templo, desses pastores que deu aí essas tretas dos caras assediarem mulheres, né, lá em Goiás. Cara, eu tenho certeza que na história deles alguém já tinha desafiado eles ao arrependimento. Mas o poder, né, vou seguir a vida, não vai dar nada. O que eu faço escondido ninguém vê. Que vergonha. Que vergonha da igreja, para a igreja, que vergonha para os irmãos. Que vergonha mulheres aparecendo e dizendo, olha, o fulano me cantou. Cara líder espiritual. Então Deus vai trazer à tona. A gente precisa se arrepender enquanto Deus está agindo com graça e misericórdia. E Ele faz isso porque é Deus. O que fazer então? Eu vou dar algumas dicas e a gente vai estar encerrando. Tá? A primeira coisa que você precisa entender. Com relação aos seus filhos, por exemplo. Acabe com a mentira. Não minta você e acabe com a mentira. Não permita mentira. Jamais. Não tolere. Não tem negociação. Mentira é ruim. Ponto final. Essa tem que ser a mensagem. E não minta você. É aquela história. Toca o telefone. Fala pra fulana aí, pra moça do Santander que eu não estou em casa. Falei Santander porque o Santander que liga pra todo mundo, né? Tu vai numa casa, tu ganha o telefone. Eu vou atender, 011. Aí quando vê, tu escuta a pessoa gritando. Eu já disse que não quero ligação do Santander. Né? Aconteceu já isso comigo. Tava numa casa e o cara brigando com o Santander. Mas aí tu diz assim, diz pra moça do Santander que eu não estou aqui. Aí a filha, moça, minha mãe está dizendo aqui que é para falar que ela não está aqui. Não adianta, a mentira não vai dar certo e você está ensinando o seu filho a mentir para você depois também. Então não minta, abomina a mentira. Cuide desse negócio de segredos. Olha, é muito complicado você ensinar a criança a guardar segredo. Principalmente você dá liberdade para ela guardar segredo de você. Olha o que eu vou te explicar como vai fazer sentido. Qualquer pessoa pode chegar para o teu filho ou para tua filha e pedir para ela guardar um segredo também. E os pedófilos, eles pedem para as crianças guardar segredo. Eles vão lá para o teu filho, para tua filha. Aqui aconteceu mais de uma situação aqui em Veracruz. Um perfil fake. Aí o menino, aconteceu com um guri daqui da nossa cidade, mandou fotos dele pelado para aquele perfil fake. Isso faz uns 2, 3 anos. E aí, as fotos dele estavam pelado tudo lá na escola. Então, é difícil, gente. É difícil a gente construir essa relação de clareza. Mas começa a construir dia após dia. Porque um pedófilo, um abusador, sabe o que ele vai dizer? Ele diz, é um segredo nosso. É um segredo nosso. Não fala para os teus pais, porque senão a honra da criança já está destruída. Mas na cabeça dela ainda está aquilo ali guardado. Ela acha que algo pior vai acontecer. Então ensine a verdade, compartilhe a verdade. Ensine que esse tipo de segredo é algo ruim. Existem algumas exceções na Bíblia. Por exemplo, que você poderia dizer, e as parteiras do Egito, elas mentiram para o faraó. Não foi? O faraó mandou matar todos os meninos. E elas não mataram e mentiram para o faraó. São exceções raras. E o que está ali em jogo é um bem maior. Um exemplo contemporâneo. Um homem, durante a Segunda Guerra, um relojoeiro, abriu a relojoaria dele na Holanda para resgatar judeus que estavam indo para os campos de concentração. Então, quando ele ia receber um judeu para esconder na relojoaria dele, mandava o seguinte recado. Olá, senhor relojoeiro, é Ten Bum, o sobrenome dele. O nome eu não me lembro o primeiro nome. Mas, tipo, senhor relojoeiro, eu tenho um relógio aqui que já tem 30 anos na minha família, ele está com um mecanismo quebrado, ou seja, está doente, preciso que o senhor conserte ele, tem tempo. E aí esse cara, ele ia recebendo essas pessoas na casa dele. A filha dele escreveu um livro depois chamado Refúgio Secreto, vale a pena você ler. Não me lembro, é Tim Boom o sobrenome deles, mas eu não me lembro o primeiro nome. Mas eles precisaram abrir mão da verdade porque haviam vidas em jogo. Vidas de verdade. E ele morreu, esse cara. Ele morreu antes de ver o fim da guerra acabar.
Mas anos depois, essa relojoaria está lá ainda, como um marco de um homem que entregou a vida dele para salvar vidas. O que é falar a verdade, então? Para nós acabar, gente. Primeira coisa, não é meramente falar fatos, simplesmente fatos soltos. Não é falar sem amor, ao contrário, é falar com amor, é falar para edificação. Efésios 4 diz assim: por isso abandonem a mentira e cada um fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Você fala a verdade, você está transmitindo graça àqueles que vão te ouvir, vida àqueles que vão te ouvir. Falar a verdade é falar a verdade mesmo quando ela doer. Mas fale com amor. Diz assim, Salmo 141, verso 13 e 4: Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permita que o meu coração se incline para o mal, nem que se ocupe de coisas más com aqueles que praticam o mal, nem que eu coma os seus banquetes, ou seja, tenha comunhão com o mal. O contrário disso é caminhar para o bem. Em última análise, irmãos, falar a verdade, e aqui está a base do cristianismo, é testemunhar de Cristo, porque ele fala em João capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Assuma um compromisso com a verdade e colha a bênção de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Nós começamos o início do culto lendo Apocalipse e vamos terminar lendo Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Fora ficam os cães. Não são cachorros aqui, tá? Uma vez uma pessoa me perguntou se eram cachorros. Não, não são cachorros. São pessoas más. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se fora vão ficar esses, dentro vão ficar quem? Os que não amam. O desafio final, se Deus falou com você, é simples: arrependa-se e clame pela bênção de Deus. Gálatas capítulo 6 diz que se nós semeamos para a carne, da carne nós colhemos destruição, a gente se lasca. Mas se a gente semeia para a vida, nós colhemos vida eterna. E diferente do que muitos crentes pensam, a vida eterna não é só quando morrer. Eu já estou na vida eterna, porque eu já estou caminhando com Cristo. Vai chegar o dia que eu vou ver Ele face a face. Amém. Glória a Deus. Mas eu já estou nessa vida eterna. Eu abro a palavra dele de manhã e eu sei que ela tem promessas para mim. Eu já estou na vida eterna. João 10,10 diz que ele veio para me dar uma vida abundante. Então eu não tenho mais medo. Eu posso ficar nervoso também. Tudo isso que está acontecendo me incomoda. Às vezes eu posso me sentir incomodado com pessoas, mas o meu general é Cristo. O meu rei é Cristo. Então mesmo quando eu estou com medo, eu saí para correr ontem de manhã, né? Me lembrei do Dani. Porque no quartel corre e grita, né? 1, 2, 3, 4. Não assim, né? Não pense que eu saí correndo assim. Imagina um gordinho correndo na rua. 1, 2, 3, 4. Não. Mas eu saí correndo e saí orando. Era madrugada, 5:30 da manhã. Eu estava ali correndo e orando e conversando com Deus. Daqui a pouco eu me vi que eu estava preocupado com algumas coisas. Eu parei para estar os tênis e digo, não, pera aí. Segui correndo e algo diferente. Repetindo alto daí. Senhor, em ti eu sou mais que vencedor. Segui correndo e dizendo, Senhor, se eu estou parte da tua igreja, tu colocou tudo debaixo dos meus pés. Senhor, tu promete que não vai faltar nada. Foi tão tremendo que eu cheguei em casa, fedorento daí, né, todo suado. Mas eu abri a casa assim, era umas 6:30 da manhã, e com aquele sentimento assim, Senhor, vem o teu reino sobre essa casa, vem o teu reino sobre a minha mulher, vem o teu reino sobre as minhas filhas. A primeira música que nós cantamos hoje foi a minha filha que escreveu.
Tu és Senhor de toda a minha vida. É o reino de Deus entrando lá naquela casa. Há uma casa de perfeitinho, pastor? Não. Vai lá. Posa uma semana lá depois da quarentena. Se tu tiver cabelo, vai sair arrepiado. Não tem perfeitinho lá. Ixi, tem briga. Discutem às vezes. Minha esposa essa semana, ela disse assim, eu vou sair de casa para te deixar um pouco aqui. Tá ficando louco? Aí ela saiu de uma banda de carro. É a minha irmã pequena, né? Então tudo doido. Mas nós temos o Espírito Santo. E o reino de Deus está sendo estabelecido. Entendeu a promessa de Deus? Eu não quero a mentira. O Satanás vai vir com mentira, vai dizer que nada vai mudar, que vai tudo ser uma porcaria, que o meu trabalho não vai render. Veio uma preocupação para mim esses dias. Eu sou pastor em tempo integral, né? Meu Deus, e se quebrar financeiramente? E tudo! Agora, como é que eu vou viver? Na hora eu pensei aquilo, né? Aí depois eu digo, não, peraí. Eu já descarreguei caminhão. Eu sei que para colher fumo paga 100 pila por dia. Não não é fácil. É fácil colher fumo. Não é fácil nada, é uma bucha. Mas de fome eu não vou passar. Você entendeu? A verdade nos leva a olhar para as perspectivas de saída que Deus nos dá. E lança o medo fora. Quando eu estava no seminário, a gente passou muita dificuldade. Chorávamos às vezes para que Deus abençoasse com algo. Eu lembro que a gente tinha orações que a gente orava assim, Senhor, nós precisamos do recurso para isso, mas faz um milagre porque não tem como ter esse recurso, não tem como. Foi horrível o momento das orações. Mas hoje eu estou cheio de história para contar. Eu tenho a história de que eu e a Ângela, nós já pintamos uma casa toda. Em duas cores, metade debaixo de uma cor, é sério, e a metade de cima. Por quê? Porque Deus operou e nos deu um trabalho. Eu tenho a história que nós ficamos 3 meses morando numa casa de 20 metros quadrados. Eu, Ângela e Ana Clara, na época do seminário. Foi a época que eu bati o carro quebrou tudo. Aí vai pensar assim, só desgraça, pastor? Não, porque no meio dessa história o carro quebrou tudo, nós não tínhamos dinheiro. Aí remendamos o carro, pensa você andar com o carro remendado. Estava quase o carro dos Flintstones, caminhava assim, parecia os pés embaixo. E aí nós orando por um milagre de Deus, quando a gente chega de uma viagem missionária da Argentina, estava lá o e-mail de uma pessoa dizendo assim, ó, Deus falou comigo, eu vou te levar o meu carro e você me dá o carro velho. E lembra até hoje, ele chegou com o carro dele para pegar o nosso carro velho. Eu fiquei constrangido, digo, eu nem vou tirar alarme, nada. O meu carro era velho, mas tinha alarme, né? Digo, eu vou comprar um alarme para esse carro novo. E aí eu me lembro que ele olhou e isso aqui, Marco, eu digo, o alarme do carro. Não quero alarme. Tu tá me dando um carro ainda, deixa eu te dar o alarme, pelo menos você troca. Não, eu não quero o alarme. Deus me mandou trocar contigo, eu vim trocar. Tira e bota o alarme no carro novo que tu tá tendo. Gente, se vocês escolherem a verdade, Deus vai honrar vocês. Guardem isso no coração. Vamos orar? A gente encerra orando, daí, né? Orando por nós. Vamos ficar em pé, vamos encerrar orando em pé, agradecendo por essa noite, agradecendo por esse tempo aqui juntos. Senhor, muito obrigado pela tua igreja, Deus, obrigado pela vida de cada um, Senhor Deus, os que estão aqui nessa noite, que vieram, Pai amado, esse tempo de congregação, esse tempo de reunidos, Deus. Hoje a gente sente falta de dar um abraço uns nos outros, Deus, mas nós cremos que vai chegar o momento de abraçarmos, de tocarmos uns aos outros, Pai. Deus, estende a tua mão, Pai. Eu oro para que o Senhor contrarie todas as expectativas médicas do nosso país, das nações, e opere uma cura sobrenatural, Deus. Que da mesma forma que esse vírus apareceu, esse vírus se dissipe, ó Senhor, e a tua igreja possa se reunir de novo, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Oh, Jesus. Pai, estende a tua mão sobre o teu povo. Eu oro por cada irmão, cada irmã que estão aqui, Senhor Deus, que estão assistindo em casa também. Deus, os teus trabalhos, que o Senhor venha prover trabalhos, abra porta de trabalho, porta de recurso, Deus. Senhor, que o Senhor toque aquelas pessoas que têm mais recurso, para que elas derramem dinheiro na sociedade, recurso na sociedade, para dar esse sustento de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, que o nosso coração seja fortalecido pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Deus, não deixa a gente se desanimar, Pai. Pelo contrário, que nós sejamos os inspiradores, os motivadores, que a capacidade criadora do Senhor se revele nos nossos corações,
Que a gente consiga construir perspectiva, Deus. Que a gente não seja levado pela maré, Deus, de palavras ruins que se falam por aí. O Espírito Santo e pelas promessas do Senhor, que diz que podemos todas as coisas em quem nos fortalece. Abençoa o teu povo nessa noite, Deus. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus. Cada pessoa que está aqui nessa noite, no nome de Jesus. Essa congregação, Pai. A igreja que se reúne aqui amanhã, que abriu as portas, Deus. Para que a gente pudesse estar aqui reunido, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos despedidos, gente. Não vou dizer que você abrace o seu vizinho como